Aprender inglês, pronúncia, rose coat. Hi everyone, my name is Braden Chase e seja bem-vindo para mais essa aula de pronúncia, né? Pronúncia aqui com o curso completo de inglês. Eu queria falar um pouco hoje sobre, continuando, né, com nossa conversa sobre vogais, falar um pouco sobre esses vogais, um vogal novo e uma perspectiva um pouco diferente, eu acho, sobre esses vogais. Então, no português, temos vogais bem específicos. Tem A, E, U, E, O, A, I, U, E, O, isso. Tem, esses sons são super fixos, né, esses sons. No inglês, como vocês já sabem, tem bastante variação. Porém, isso acontece na escrita, muito mais do que na fala. Então, quando eu estava aprendendo a falar o português, um dos assuntos que me ajudou bastante foi justamente a pronúncia e o som, e ouvir a maneira de falar. E eu lembro que eu estava com um livro, né, na mão, eu estava estudando assim, e a pessoa estava tentando ensinar sobre a pronúncia de falou ou andou, esse ou, esse som, né, que temos no final. E foi bem difícil para mim. Eu falei, ou quem? O que é isso? O que é esse ou? Então eu fui lá procurando, tentando entender e aprender o que era. Mas não levou muito tempo justamente porque no inglês nós temos este som. Ou, no português no inglês, ou, porque é a mesma coisa. Não há diferença, não há confusão, nada disso. Exatamente a mesma coisa. Então aqui nós temos o exemplo disso, né? Então se você pode pensar um pouco sobre andou, ou falou, ou virou, ou qualquer desse ou, esse som, no inglês, o mesmo som, tá vendo que tem tecnicamente dois vogais, né? Nós temos ou. No inglês, nós temos uma linguística diferente, temos regras diferentes. Tipicamente percebemos isso como um vogal, apesar de ter dois sons acontecendo, né? E sabemos disso. É um tipo de vogal específico que nós chamamos de ditongo, né? O diphthong no inglês. Porém, isso não é aula de linguística, então não vamos falar sobre isso. Porém, é assim que funciona, né? Para nós, ou é um vogal, tá? Pronto. Exemplos. Rose. Tá vendo que temos um vogal aqui, um só. Uma letra faz O. Rose. Rose. Tá? Próximo. Coat. Aqui temos dois vogais, vou explicar depois, mas temos dois vogais aqui, né? O. Coat. Mesmo som, escrito diferente. No. Aí tem um vogal só. O. No. Novamente, escrito diferente. Aqui. Though. Dois vogais e um GH aqui no final. O. Mesmo som, novamente. E por final, nem tem a letra O aqui, só tem a letra I. Porém, a pronúncia, o som, O. So. É a pronúncia dessa palavra. Tá. Então, o que está acontecendo? Primeiro, essa primeira palavra aqui é rose, que no português significa rosa, que é tanto cor de rosa, rose, a flor, né, rosa, uma rosa, mas lembra, cor de rosa é aquela rosada, né, não é coisa de vermelho, é coisa de rosa. Então, rosa, essa é a ideia. A cor, estamos focalizando na cor. E aqui temos a palavra coat. Coat. Tá? Coat significa casaco, ou capote, ou pode ser terno em certas situações, mas a ideia é simplesmente aquela coisa que você coloca por cima, né? Casaco, jaqueta, mais ou menos. Tá? Mas coat, tipicamente para o frio se usa essa palavra, coat. Então, rose, coat, esses dois aqui, rose coat, dá casaco cor de rosa. Rose coat. Pronto. Aí aqui temos know. Know significa conhecer, ou saber, ou algo desse tipo, né? Conhecer, saber. Know. Tá? Esse K
não faz som. Se W não faz som, é simplesmente no, essa é a pronúncia. E é exatamente a mesma pronúncia da palavra no, de não pode fazer isso. No, you can't do this, right? No, não, esse tipo de não. No inglês, a pronúncia é no, exatamente a mesma coisa. Essas duas palavras, no e no, são 100% a mesma pronúncia. Não há nada de variação, não há nada. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, no. Aí, próximo nós temos essa palavra though. Essa palavra, só avisando, é um vocabulário de sentido meio complicado, mais ou menos significa apesar de. Tá? Não vamos entrar demais, né, no significado, na gramática da palavra, porque estamos focalizando na pronúncia. Mas essa palavra, pronúncia é though. Seria apesar de. Aí eu iria falar algo tipo, apesar de estar cansado, eu não dormi. Though I am tired, I did not go to sleep. Entendeu? Aí o significado da coisa. Mas a pronúncia, though, é só simplesmente nada mais. Pronto, though. E aí, por último, caiu, peraí. Esse daqui. So, right? So, nem tem a letra O aqui, né? So significa costurar. Né? Você está com a linha e com a agulha, você vai costurando as coisas. Você tem so. Mas vê a pronúncia. So, falou, so. Aquela coisa do inglês. Não é que o inglês tem tudo é misturado assim. Os sons do inglês são fixos. Tem 52 sons no inglês. Ponto. Não tem mais nada, tá? A escrita é onde temos a divisão. Eu já falei isso em lições anteriores, mas eu vou falar de novo porque é importante. A escrita do inglês foi desenvolvido, né, 500 anos atrás e basicamente não mudou ao longo dos próximos 500 anos. Mas nossa pronúncia mudou bastante. Então, nossa maneira de falar é muito diferente de nossa maneira de escrever. Então, voltando um pouco aqui, Rose, there we go. Nós temos aqui Rose. Right? Essa é uma das maneiras para escrever o som O. Você tem O, consoante de algum tipo, e E no final. Vê que o E não faz som. Rose. Não é Rosie, não. Rose. E pronto, acabou. Próximo. Não é esse próximo. Aqui. Coat. Coat. Aí é outra maneira para escrever o mesmo som. Um som só. Coat. 2 vogais juntos faz coat. E aí temos O. Mais uma outra maneira para escrever o som, o mesmo som. O. No. Ok? E aí, aqui, mais um. Though. Mais uma maneira para escrever o mesmo som. Though. Ok? E por último, temos aqui so. A última maneira, né, para escrever o mesmo som. O. So. Então, eu espero que isso foi útil para vocês lembrar dessas coisas, né, de rose coat. Rose, lembra aquela cor, né, a cor de rosa, que faz som de O no inglês. Falou, andou, esse tipo de coisa. E aí você vai aprender o som, porque o som, esse som que temos no inglês, é o mesmo som do português. Obrigado por assistir aqui, eu tô vendo vocês aqui no vídeo. Tenham um ótimo dia e eu falo com vocês mais tarde. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você aprendeu alguma coisa, uma coisa que você achou valiosa, por favor, coloque nos comentários, fala aí nos seus posts e convida pessoas aqui para o grupo, porque eles podem aprender inglês com você, comigo, conosco, né? Todo mundo aprendendo junto. Ótimo, tenha um ótimo dia, quase falei ótima noite, mas ótimo dia e até a próxima. Tchau!